O Nacho vai sobreviver, amigos. Eu não tenho dúvida. Se o Nacho morrer, eu deleto o meu canal. Em apenas algumas horas, chegará ao fim a única série que eu acompanho. Mais do que isso, a única série que eu acompanhei. Não sou grande fã de televisão. Sempre preferi o cinema. Mas Better Call Saul é a primeira e única obra televisiva, única e primeira série de televisão que eu assisti desde a estreia do primeiro episódio até o dia de seu último episódio. 9 de fevereiro de 2015 foi quando eu resolvi conhecer essa obra após ficar obcecado por Breaking Bad. E, que dia é hoje? 15 e 16 de agosto é o dia em que eu verei esta obra chegar ao fim. 15 e 16 de agosto de 2022. 2015, 2022. 7 anos. Esta série se desenvolveu com 1/3 da minha vida. E para mim, é uma das obras mais especiais de todos os tempos. É a única obra de televisão que eu tenho, com a qual eu tenho essa conexão. E hoje viemos prever o seu fim. Claro que não faz sentido prever tal coisa. Better Call Saul tem sido imprevisível, de seu primeiro episódio até seu último episódio. É muito difícil dizer onde cada personagem termina, o que acontece e como, mesmo sendo uma série prequel, ou seja, uma série da qual já sabemos grande parte da resolução. Eu separei esse vídeo em 5 tópicos. O primeiro é sobre a duração do episódio. Aparentemente um episódio gigante. A maior parte das fontes indica que vai ser 1h10, 1h20 de episódio. Eu quero ver o grande fechamento. Eu quero que esse episódio seja uma carta de amor ao universo Breaking Bad para selar esse universo, finalizar com chave de ouro, fazer uma gigantesca e valorosa despedida para que possamos finalmente encerrar este ciclo, este universo. Veja, Breaking Bad não é Marvel, entendeu? Breaking Bad acaba e está na hora de acabar de fato. Então isso vai acontecer hoje à noite, num episódio que eu espero ser gigante. Mais do que uma carta de amor, eu quero muito ver um fechamento para o personagem do Mike. Mike, que é o segundo protagonista de Better Call Saul, aparentemente esquecido nessa 6ª temporada. Mike e Jimmy são os 2 protagonistas de Better Call Saul, só que o Jimmy, claro, tomou a dianteira. Eu quero ver fechamento para o personagem do Mike, eu quero que a última cena dele seja nesse episódio e seja brilhante e seja emocionante. Eu quero ver um fechamento para a relação dele com o Gus. Sim, nós sabemos que eles são comparsas de alta confiança em Breaking Bad, mas essa alta confiança ainda não está clara em Better Call Saul. A última vez que vimos esses dois, havia uma tensão entre eles, e eu quero ver essa tensão resolvida. Espero que seja. Eu acho que vão fechar esse personagem. Jamais esqueceriam de um personagem tão grande, interpretado com tanto amor pelo Jonathan Banks. Um personagem com esse calibre precisa de um final memorável, um final bonito. Eu vejo 3 finais para o Saul /Jimmy /Dean. Eu vejo 3 finais para este homem e todos esses finais estão ligados diretamente com a sua conexão com Kim. Primeiro final é que o Saul termine em liberdade, seja com a Kim ou sem a Kim. Veja, eu não acho que isso vai acontecer. É pouco provável que Saul termine em liberdade pelo histórico da série e pelo histórico do personagem. Ele quer ser pego. Nesses últimos episódios, ele está se comportando de uma maneira propositadamente suspeita. É como se ele quisesse ser flagrado. É como se ele quisesse ser capturado. Ele deixou que a Marion chamasse a polícia. Aquilo ali não foi um acidente, galera. O Jimmy não é besta. Ele quer ser pego. Não sabemos ainda exatamente por quê, o que ele está planejando, mas ele quer sim, uma parte mesmo dele, mesmo que seja inconsciente, uma parte dele quer ser preso, quer fechamento. E por que eu acho que ele não vai terminar em liberdade? Olha, ele quer ser preso, como eu já disse, ele já escapou antes diversas vezes. No próprio Breaking Bad, a série termina com ele escapando em liberdade, certo? Isso resetaria a história, porque a linha do tempo do Gene, a linha de tempo preta e branca, começa com o Gene em liberdade. E nós vimos que o Gene em liberdade, Gene, né, não Jimmy, né? O Gene em liberdade é paranoico, solitário, amargurado, sozinho e mais do que isso, nós vimos que é impossível que ele fique em liberdade sem cair de novo nos seus velhos erros e truques. Jimmy não consegue evitar sua própria natureza de trambiqueiro. Então eu acho que ele não vai terminar em liberdade, isso levaria a história para trás, seria um desserviço. Eu acho que o Nacho vai matar o Lalo, meus amigos. Eu sou conhecido por errar previsões, eu sei.
Mas eu não acho que ele vai ter um destino igual ao do Jesse, entendeu? A liberdade do Jesse é muito única, é muito própria do Jesse. Eu acho que só ele vai ter, nesse universo inteiro, apenas Jesse terá essa coisa da liberdade triunfante, né? De novo, ele pode terminar em liberdade sem a Kim, que eu acho um absurdo, eu acho que resetaria a história, ou ele pode terminar em liberdade com a Kim, e aí os dois fugiriam, claro, fugitivos, paranoicos, mas juntos. Eu não acho que vai acontecer. Isso regrediria o arco. Eu não vejo como os dois iriam se reencontrar, entendeu? Eles não conseguem não mentir. Eles não conseguem. A Kim, que está se redimindo, não conseguiu dizer que o Jimmy estava vivo para a esposa do Howard. Então, não. Eles não conseguem não mentir. Eles não conseguem viver em liberdade. Segundo final, Sol se entrega ou Sol é preso. Esse eu acho que vai acontecer. Ou ele vai se entregar à polícia para salvar a Kim, ou ele vai ser pego mesmo. Para mim, esse é o final mais provável. Algo que nunca foi feito antes. Afinal, Walter morre, Jesse escapa. O que está entre a escapatória e a morte? A prisão, certo? Vivo, mas preso. É algo nunca feito antes com nenhum personagem. Pensa aqui comigo, nenhum personagem de Breaking Bad é preso. Não é louco isso? Todos morrem, todos, sem exceção. Ou, enfim, fogem e somem no mundo, né? Mas o Jimmy vai ser o primeiro personagem a ser preso, no meu ver. E isso seria incrível, por quê? Porque para ele ser preso, ele precisa ser julgado. E um episódio de julgamento, uma cena de tribunal, é a maneira perfeita de encerrar uma série, que é, afinal de contas, um court drama, né? um drama de tribunal. Better Call Saul é um drama de tribunal, como 12 Homens e uma Sentença, como A Feel Good Man, como, sei lá, testemunho de acusação, Duas Faces de um Crime. Eu acho que o episódio final poderia dedicar grande parte dele para o julgamento de Jimmy. E durante o julgamento de Jimmy, nós veríamos vários personagens que participaram da história dele. Seria bem incrível, seria bem legal. Para mim, fechar uma série sobre advogados, com um advogado sendo julgado, para mim seria genial. Eu espero que eles façam isso. E mais do que isso, ele pode reinventar o personagem Saul Goodman dentro da cadeia, onde ele continuaria ajudando criminosos. Seria muito interessante. A questão é como ele vai ser preso. Eu acho que ele vai ser preso, tá, galera? Eu acho que a série termina com ele preso. A questão é como. Ele vai se entregar para salvar a Kim, que também está se colocando disposta a ser investigada pelas autoridades? Ou a Kim vai botar ele na cadeia, né? Acho que não. Eu acho que ele vai se entregar pela Kim. O problema disso é que isso iria contra uma frase que a Kim disse muitas temporadas atrás, em que ela fala: Jimmy, you don't save me, I save me. Né? Você não me salva, eu me salvo. Então isso iria contra essa frase. E conhecendo a série, frases que definem personagens não são refutadas, elas são confirmadas. Então fica muito difícil, considerando essa frase, a ideia de que o Jimmy salvaria a Kim da cadeia. Talvez a Kim salve ele. Mas, de novo, eu não vejo como, eu não vejo porquê. Saul Goodman não vai terminar em liberdade. Eu acho isso altamente improvável. Eu sei, eu sou conhecido por errar previsões. Enfim, e eu também não vejo os dois sendo presos. Eu acho isso muito fácil, muito gratuito. Nem os dois morrendo, eu também acho isso desnecessariamente violento. A questão principal é o advogado. Quem defenderá quem? Quem vai defender Saul? Né? Ou o Sol, na verdade o Jimmy vai voltar a ser o Sol para defender a Kim, né? Ou a Kim vai defender a si mesma, ela não pode, ela não é mais advogada, e você não pode voltar a ser advogado num estalo de dedos. Eu acho que o Jimmy, sei lá, vai incorporar novamente, como mostrado no pôster da 6ª temporada, Jimmy invocará mais uma e pela última vez o terno de Saul Goodman, e ele irá, com este terno, com este personagem, salvar a Kim de ser presa, e eu acho que ele vai defender a Kim e ser preso no processo. E iria contra a frase da Kim, de fato, mas pra mim é a maneira brilhante de encerrar essa série. Better Call Saul começou como uma série completamente diferente de Breaking Bad e foi tornando-se mais parecida com sua antecessora à medida que os episódios iam passando, à medida que os episódios iam passando. Então eu acho que nesse final nós teremos uma ação, que é típica de Breaking Bad, junto com cena de tribunal, típica de Better Call Saul. Nós precisamos ver o último julgamento de Jimmy. Por quê? Porque os próprios criadores dizem que a chave para prever e entender o final é saber, é perguntar-se o que Jimmy merece. O que Jimmy merece. Essa, segundo os criadores da série, é a chave para entender o final. E como saber o que ele merece? Julgando-o, certo? Então, muito bem.
Sem falar que esse julgamento pode ser a ponte entre passado, presente, passado, presente, passado, presente, fechando pontas soltas, fazendo com que nós nos despeçamos de personagens que amamos tanto. Jimmy morrer? Será que iriam tão longe? Acho que não. A morte não tem a ver, não é própria para Jimmy. O personagem do Jimmy não é sobre morte, não é sobre matar, ele não é um assassino, ele raras vezes correu risco de vida. O personagem do Jimmy não tem a ver com morte, não é como o Walter, por exemplo. O Walter já matou, já quase morreu, a morte era o único fim possível para ele porque ele se tornou um monstro ao final de sua vida. Para Jimmy não. Jimmy está numa fase bem monstruosa, Jimmy Takovic quase ameaçou enforcar uma senhora, isso é bem monstruoso, mas ele é um personagem que não mata, ele é um personagem que não corre risco de vida. Eu acho muito difícil ele morrer. Se o Nacho morrer, eu deleto o meu canal. Eu sei, a jornada dele é outra, não é sobre morrer, é sobre julgar e ser julgado. Eu também não vejo o Sol morrendo sem se redimir, eu não vejo o Sol morrendo sem fazer as pazes com a Kim, eu não vejo o Sol morrendo sem tentar conscientizar-se e consertar seus erros, de forma semelhante a que o Walter White fez em Felina, aceitando quem ele é. Eu acho que o Sol vai se olhar no espelho e aqui está a parada. Ele não é o Saul Goodman, amigos e amigas. Ele é o Jimmy McGill. Ele é mais especificamente o Sleeping Jimmy. Sleeping Jimmy, o Jimmy escorregadio, Sleepy, né? Veja, ele não... Gente, o Saul Goodman é uma invenção, é um alter ego que ele criou em parceria com a Kim e depois mergulhou de cabeça quando a Kim o deixou. Mas, em essência, quem ele é? Quem que aplica golpes, trambiques e rouba um dinheiro fácil se pagando de bonzão? É o Jimmy McGill. Ele é o Jimmy McGill, ele é o Sleeping Jimmy. Sleeping, não sei pronunciar essa porra de palavra. Ele é o Jimmy escorregadio, o trambiqueiro que se finge, que faz truques e golpes em bares. Ele é isso. E é isso que ele vai usar para escapar ou fazer qualquer coisa ou salvar a Kim. Enfim, é essa personalidade que ele vai incorporar, não a do Sol. Não a do Sol. O Saul Goodman é uma invenção. Ele vai incorporar o Sol, livrar a Kim de qualquer parada e depois jogar o Sol fora. Aceitar quem ele é, aceitar que ele é o Sleeping Jimmy. E aí ser preso ou morto, enfim, eu acho que preso. Quando você assiste as entrevistas do elenco, o Bob Odenkirk, que interpreta o Jimmy McGill, o Sol, ele sempre parece feliz e comemorar o final. Ele disse várias vezes que o final foi genial, satisfatório e que ele está feliz. Genial, satisfatório e feliz. Veja, um final feliz é altamente improvável, é quase impossível, eu diria. Mas o Bob está feliz e satisfeito com esse final. Será que a morte seria felicidade e satisfação? Acho que não. E quando você contrasta isso com a Ray Seahorn, que interpreta a Kim, a Ray constantemente descreve o final como perturbador, dramático, pesado e reflexivo. Por que a Ray descreve dessa forma e o Bob daquela? Eu não consigo entender, Gente, bom, em algumas horas saberemos, né? Mas, cara, não dá pra ter, assim, eu não consigo, é o mesmo final e eles interpretam de formas tão diferentes. Lendo uma entrevista do Vince Gilligan, ele disse que nem todos que se traumatizam e percebem seus erros se tornam Walter White. Por quê? Porque o Walter White sofre uma série de traumas, comete uma série de erros e no final ele aceita isso e se torna um monstro, ele se torna Heisenberg. Vince Gilligan disse que não, nem todos se tornam Walter White. Jimmy pode aprender com seus erros, galera. Ele pode ter esse último gesto de nobreza e se redimir de fato, não como o Walter que se redimiu matando gente e falando eu fiz porque eu gostava. O Walter se redime aceitando a maldade que ele é. Eu acho que o Jimmy pode se redimir praticando um pouco de bondade. A não ser que essa citação se refira a Kim. A Kim está indo sim atrás de se redimir de fato, mostrando seus pecados e erros e crimes, né? Então, será que o Jimmy terminaria do mal, a Kim do bem? Cara, é muito difícil dizer, Nem escrevendo num papel eu consigo imaginar o que esses caras estão guardando pra nós. Uma coisa eles mostraram, no entanto, o trailer do último episódio. O trailer do último episódio é um videozinho de 10 segundos mostrando o antigo carro do Sol, do Jimmy, né, o Suzuki Steam, jogado no deserto, abandonado. E por cima desse vídeo, o Jimmy, enfim, repete incessantemente Pressure Pro Model 60 Hoover Max, que é aquele passaporte, aquela senha, né, para ele ser resgatado pelo cara do aspirador. Então ele está tentando conseguir a liberdade. Ele vai ligar para o cara, ou ele está ensaiando na mente dele uma ligação para o Ed,
para ele ser resgatado, então ele está tentando fugir, ele está tentando recomeçar, mas eu acho que isso não vai acontecer, galera. Eu acho que ou o Ed foi preso, pego pelas autoridades, porque aquele caderninho preto que continha o nome dele foi parar na mão da polícia. Eu acho que o Ed pode ter morrido, porque o ator morreu. Eu acho que o Ed pode pedir uma quantia de dinheiro 3 vezes maior que o Sol não vai ter. Mas, de novo, ele tem diamantes, então ele tem dinheiro, então ele pode ter. Ou simplesmente o Ed vai recusar-se a ajudá-lo. Acho, não é muito próprio do personagem, mas ele não vai conseguir escapar. Ele não vai conseguir contatar o Ed. Mas agora, por que o carro Steam? Por que estamos vendo a porra do carro do Jimmy abandonado lá na temporada 5, episódio 9? Por quê? Por que nos interessa esse carro abandonado no deserto? Olha quanto a gente já passou desde então. Não faz o menor sentido. Mas sendo que todos os teasers entraram no episódio, na versão final do episódio, eu acho que a gente pode revisitar esse carro durante um flashback do Sol e do Mike revisitando o local em que eles se perderam no deserto. Vai ter alguma coisa de deserto nesse último episódio. Não é possível. Por que mostrariam esse teaser? Cara, não faz sentido. Pra mim, o único jeito, flashback. O único jeito possível pra mim é flashback. Talvez o Sol e o Mike foram buscar alguma coisa, talvez o Walter passaria lá com o trailer e a gente veria o carro, eu não sei, eu não faço ideia. Que isso inclusive pode ser o flashback do Walter, pode ser ele no deserto encontrando o carro do Sol, né? E falando nisso, como vai ser o flashback do Walter White? Como vai ser o cameo do Walter White? Nós sabemos confirmadamente que ele vai aparecer pela última vez no episódio de hoje e a gente tem que pensar como é que vai ser isso. Olha, tem que ser no passado, obviamente. Eu acho que vai ser contracenando com o Sol e com o Mike. Eu acho que o Mike pode aparecer nesse flashback, ou só o Sol, mais provável, né? Agora, o que falta sabermos, toda cena de flashback é pra gente aprender alguma coisa nova a respeito do Jimmy ou da Kim. A gente aprendeu que a Kim rompeu laços com o Jimmy ao encontrar com o Jesse, né? Agora, o que nos falta saber sobre o Sol? Porque se a Kim contracenou com o Jesse, ao meu ver, é apenas lógico que o Sol contracene com o Walter. Então, o que nos falta saber sobre o Walter White, sobre o Sol? E o que o Walter pode revelar sobre o Sol nesse processo? Bom, veja, são os dois protagonistas desse universo, Walter White e Saul Goodman, são os dois protagonistas de suas respectivas séries, certo? Eles são muito parecidos, assim como em Breaking Bad a gente vê a decadência moral do Walter, em Better Call Saul a gente vê a decadência moral do Jimmy, e eu acho que existe um ponto de interseção na decadência moral de cada um que vai ser explorado pela última vez no episódio de hoje, né? Eu acho que vai ser bem no passado, tipo, bem lá no começo de Breaking Bad, porque eles não podem ter raspado o Bryan Cranston careca, eu acho altamente improvável terem feito isso, tá? Eu acho que vai ser ainda o Walter mais bonzinho, o Walter mais bobão, mas que ele já vai dar pistas, né, a respeito de quem ele se tornaria depois. Eu acho que não vai ser no escritório, porque a gente já viu vezes demais o Walter White no escritório do Sol. Mas se eles quiserem a coisa mais fácil, mais padrão, joga lá o Walter no escritório. É que o Jesse já foi no escritório também, eu acho que vai ser uma coisa diferente, galera. Eu tô muito confiante nesse último episódio. E, pessoal, um dos adjetivos mais usados para descrever esse final é único. Único no sentido de que, segundo Peter Gould, o escritor e diretor do último episódio, e segundo o elenco também, e segundo o formato que os últimos episódios têm tido, esse final vai ser diferente de qualquer outra coisa que já vimos na história da televisão. Veja, o Peter Gould é um nerd de TV, ele entende muito sobre televisão, e ele fala que ele não conhece uma outra série de TV que tenha feito algo parecido com o que ele está fazendo nesse series finale. Ele está falando que, ele disse uma vez, que editando o último episódio ele teve uma crise de ansiedade e que ele tinha altas dúvidas se aquele era o final certeiro, mas que depois ele percebeu que era o único possível. Agora veja, o único aqui tem dois sentidos. O primeiro único é no sentido de diferente, no sentido de que é um final que nós não vimos ainda em outra série de televisão. E eu confio nisso, eu não acho que seja só marketing barato. Por quê? Porque olha pra estrutura da sexta temporada, cara. É tudo bagunçado, mas de um jeito de um jeito lindamente coeso, entende? E organizado e amarrado. E isso também foi usado para descrever o episódio final. O episódio final foi descrito como um Rubik's Cube, né? Um cubo mágico. No qual só haveria uma solução possível. E aí que entra a segunda acepção da palavra único, que é único no sentido de que não havia outra forma da história terminar. E isso foi dito infinitamente pelo Bob, pelo Peter, pelo todo mundo, que não havia outro gênero. Que eles falam que assim, qualquer um que assista as 6 temporadas
entender o que eles queriam dizer, só vai pensar um final possível. E o Bob disse que esse final já circula na internet, tipo, alguém já acertou que final seria esse. Então, mano, eu não sei, eu fico assim, em êxtase, eu fico assim, indignado, inconformado e ansiosíssimo, cara, pra saber como vai acabar isso. Qual é esse final único? O que Jimmy merece, né? Cara, eu não sei, mas como eu já disse no começo desse vídeo, é inútil ficar tentando prever. Primeiro que eu sou muito ruim de previsão, eu sei, mas também porque essa série nos surpreendeu do começo ao fim. O que eu tenho uma pequena certeza é que vai ser um final estranho, eu acho que vai ser um final indigesto, eu acho que vai ser um final que a gente assiste e vai demorar pro efeito dele bater, de forma semelhante a Sopranos, por exemplo. Eu acho que a gente vai assistir, ficar meio inconformado, acordar no dia seguinte e entender qual que era a deles, qual que era essa história que eles estão contando. Então, pessoal, vamos assistir ao series finale de Better Call Saul, Saul Gone. Olha que episódio, olha que título brilhante. Enfim, chega, vamos assistir isso agora e amanhã, vídeo comentando o final, a série como um todo, minha história com Better Call Saul, enfim, beijos, abraços, vejo vocês todos, tchau, tchau.